foi justamente isso que pôs termo a esses sonhos, mediante uma série de acontecimentos que demonstraram que a suposta promessa de modernidade não passava mesmo de um sonho. O fim da modernidade. Durante o século XX, uma série de acontecimentos demonstrou que, embora os benefícios da tecnologia moderna fossem valiosos, podiam também custar muito caro. Durante os 30 anos, entre 1914 e 1944, praticamente toda a humanidade se viu envolvida em 2 guerras mundiais. Nessas guerras, os supostos progressos modernos produziram mais baixas, principalmente entre civis, do que em qualquer outro conflito anterior, proporcionalmente. A Primeira Guerra gerou aproximadamente 10 milhões de mortos, o triplo de feridos, arrasou campos agrícolas, destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos. Enquanto que a Segunda Guerra traz como saldo mais de 50 milhões de mortes e danos materiais e econômicos até hoje incalculáveis. Lições extraídas do sexto período. Primeira, o incrível poder da oração. Encontramos na Era Moderna 3 homens simples orando por um avivamento sobre a Inglaterra. Esses homens eram John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. E vemos também como Deus atendeu suas orações e transformou a história de uma nação. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Segunda, não existe avanço real na ciência quando essa se distancia de Deus. A Era Moderna prometia grande desenvolvimento em favor da humanidade, mas foi um dos períodos mais obscuros onde o mundo assistiu milhões de vidas serem destruídas pelo avanço na fabricação de materiais bélicos. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Terceira, avivamento. Apesar de toda a degeneração moral do homem demonstrada na Era Moderna, vemos também a abundante graça de Deus se derramando sobre o mundo, nos inúmeros avivamentos ocorridos durante esses 297 anos de história. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos,
faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quanto mais distante as pessoas se tornam de Deus, mais carentes também se tornam dele. E quanto mais o pecado abunda no mundo, mais a graça divina superabunda. Curiosidades históricas. A política católica permaneceu como na era anterior. Durante a maior parte da Era Moderna, o catolicismo permaneceu lutando contra os avanços tecnológicos e científicos, especialmente avanços na imprensa, talvez temendo a divulgação dos pecados que sempre eram varridos para debaixo do tapete, tais como do convento de monjas em Roma, quando em 1703, segundo o laico bispo de Augsburgo, comenta que ao esvaziarem um grande aquário no interior do convento, encontraram-se 6.000 esqueletos de recém-nascidos. Devido a esse e outros acontecimentos do tipo, o Papa reinante na época aboliu o celibato, mas seus sucessores restabeleceram-no, ou ainda de tantos outros que nos faltaria tempo para descrever. A despeito dos inúmeros pecados nos meios católicos, é necessário que os protestantes também admitam os seus, e que também sempre houve no catolicismo boas pessoas, bons líderes e bons papas, e que não era fácil lutar contra um sistema tão politicamente arraigado. Inúmeros foram os homens que morreram almejando por uma reforma católica, desejosos de que definitivamente a Igreja possuísse a Bíblia como regra de fé somente. Tais vozes nunca cessaram de clamar, pois revelam a perseverança de Deus em prol do desviado. Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. O Concílio Vaticano I. Iniciou-se em 8 de dezembro de 1869, se estendendo até 18 de dezembro de 1870, sendo proclamado por Pio IX. As principais decisões deste concílio foram conceber uma constituição dogmática intitulada Dei Filius, sobre a fé católica, e outra constituição dogmática, Pastor Aeternus, sobre o primado e infalibilidade do Papa em assuntos de fé e de moral. E tratou-se de questões doutrinárias que eram necessárias para dar novo alento e informar melhor sobre assuntos essenciais à fé católica.
Fim da Inquisição Portuguesa. No dia 31 de março de 1821, foi extinta a Inquisição em Portugal por uma sessão das Cortes Gerais da nação portuguesa. Assim, termina um período de dor, perseguição e crueldade que tanta desgraça trouxe à humanidade e, de modo específico, aos portugueses que lutaram por uma nação genuinamente bíblica. A eles, nossa gratidão.